Toda terça-feira tem reunião permanente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação na Câmara. E após a reunião a gente conversa com os vereadores sobre as questões, todos os projetos, para você que não domina a tramitação interna legislativa, passam pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Quem está conosco, o vereador José Roberto Martins Segala, que acaba de deixar a reunião para ceder um espaço para a gente, para a Rádio e TV Câmara. Vou falar do assunto quase do dia, uma liminar no ambiente judicial em relação à questão da participação de Bauru nos jogos, mas a gente comentava aqui fora do ar que isso gerou uma outra boa demanda para transferir isso para as pessoas que não acompanham o dia a dia legislativo. O poder, a instituição, independentemente de todas as bandeiras políticas, se uniu nessa questão. São os aspectos positivos das coisas negativas, né? O fato de Bauru ter ficado de fora naquele primeiro momento acabou fazendo com que a Câmara como um todo, né, se preocupasse com o problema e fosse atrás de buscar uma solução para isso. Isso é muito bacana porque a gente muitas vezes faz o discurso de que aqui dentro todos nós devemos ter um partido só, que é o partido de Bauru, mas muitas vezes isso fica no discurso. Dessa vez não, dessa vez nós vimos na ação. Os vereadores se somaram, esqueceram as diferenças ou divergências partidárias e todos foram para São Paulo com o mesmo propósito, que era o de resolver esse problema para Bauru. Eu achei isso. E ontem na sessão também da Câmara, não é? Nós estamos na terça, a sessão foi ontem, segunda-feira, nós vimos a unanimidade dos vereadores, não é, tratarem do assunto, destacarem esse problema que foi a dificuldade para poder fazer a inscrição de Bauru e comemorarmos, inclusive, porque foi durante a própria sessão que chegou a notícia de que por uma liminar, né, nós estávamos inscritos nos Jogos Regionais. Foi muito interessante isso. Falando de ação conjunta em relação à questão da cidade, uma outra bastante significativa em andamento, iniciada há algum tempo já, foi a criação de uma comissão especial que o senhor participou na reunião com o Ministério Público, nas reuniões internas, também com os outros vereadores, de costurar, articular com o Executivo um texto comum que pudesse deixar claro a questão da essência da proposta do prefeito, a pontual, mas importantíssima, de permitir eventualmente a instalação, construção em áreas de proteção ambiental, ainda será votado isso, é objeto de audiência pública, caso o plano de manejo aponte as diretrizes. Nós tínhamos aqui em Bauru um problema muito sério, que era o fato de que na legislação que está para ser modificada, a área de APA, que é a área de proteção ambiental, ela é totalmente fechada a qualquer tipo de empreendimento, não é? E todos nós tínhamos a visão de que isso é um exagero, porque é possível fazer algumas coisas em APA sem criar nenhum tipo de problema ao meio ambiente, bastando para isso que algumas determinações que possam fazer com que a área seja aproveitada sejam cumpridas, não é? E o prefeito, naquela promessa de destravamento da cidade, mandou para a Câmara esse projeto de lei que já dá uma certa possibilidade de flexibilidade para as APAs. Eu estou dizendo possibilidade porque está condicionado ao plano de manejo. O plano de manejo é um trabalho técnico que vai ser contratado por equipes especializadas que irão até a área, farão in loco, portanto, a análise do que é possível ser feito ali sem comprometimento. E, se houver necessidade, que tipo de contrapartida terá que ser dada para que isso seja possível. Então, nós já começamos a dar uma possibilidade de que em áreas de APA possamos ter algum tipo de empreendimento. Isso é muito positivo para a cidade de Bauru, que tem pouquíssimas áreas disponíveis e precisa necessariamente atrair para cá empreendimentos, sejam eles industriais, sejam eles comerciais, sejam eles residenciais, que vão dar dinamismo e arrecadação para a cidade. Então foi um avanço. O detalhe que você observou e observou bem é que estas coisas precisam ser muito bem costuradas, não é?
as palavras que são colocadas no projeto de lei depois têm que ser interpretadas corretamente. E existe essa preocupação com a interpretação. O que nós fizemos, então? Uma comissão esteve reunida com o promotor de justiça que cuida desta área no Ministério Público, trocando ideias com ele a respeito exatamente de como escrever o projeto de lei para que ele atinja os objetivos sem que ele crie problemas no futuro, né? E eu acho que a reunião foi muito positiva. O doutor Henrique Veronese entendeu, auxiliou, contribuiu, deu sugestões, e isso faz com que a gente esteja mais seguro de que agora, da forma como está, porque isso teve que ser negociado com o Executivo, um substitutivo, já ajustadas as palavras, não é? Tinham palavras, por exemplo, ali, Nelson, que era fica proibido, não é? E isso é uma coisa que é sempre interpretada de forma absolutamente restritiva. E nós mudamos, por exemplo, para fica permitido nas seguintes condições. Então, as condições contrárias é que ficam proibidas, não é? Portanto, a gente já dá uma ideia de que estamos abrindo a possibilidade. Eu achei isso muito interessante, muito positivo e, sem sombra de dúvida, Bauru vai ganhar com isso. Uma outra questão que a gente teve a oportunidade de acompanhar como jornalista a reunião, que o senhor participou com o Ministério Público, é deste diálogo ter surgido uma outra sugestão de discussão, que o futuro plano de manejo possa ser discutido com o Executivo, já que a Câmara mostra natural preocupação com isso, apresentado por etapas, estudos. Nós tínhamos uma preocupação, quando nós nos reunimos com o prefeito, porque nós não temos, ou pelo menos não tínhamos naquele momento, acesso ao plano de manejo. O plano de manejo que irá condicionar o uso da APA, ele seria apresentado ao Executivo e implementado, sem participação da Câmara nisso, né? E nós estávamos pleiteando que a Câmara tivesse oportunidade. Eu, inclusive, tive a oportunidade de fazer uma sugestão ao prefeito, de fazer uma emenda no projeto de lei dele, não é? Fazendo com que os empreendimentos fossem aprovados mediante projeto de lei do Executivo, para que desta forma passassem pela Câmara. E ele até havia se comprometido a fazer isso na forma de decreto. O doutor Henrique deu uma sugestão que me parece que vai resolver o problema, que é o de fatiar o plano de manejo, de maneira que a cada etapa dele a gente vá podendo acompanhar o que está sendo feito. Então, por exemplo, uma primeira etapa do plano de manejo é uma prospecção da área. Os executores do plano de manejo terão que se dirigir até o local, terão que fazer um levantamento do que é que existe nesse local. Se existem nascentes, onde estão essas nascentes, se existe mata, onde está essa mata, se existem animais, que tipo de animais. E a partir daí, então, surgirão algumas propostas. Esta primeira etapa, por exemplo, poderá ser conhecida. E ele já adiantou que, como representante do Ministério Público, ele vai requisitar essa informação. Então, é perfeitamente possível que essa informação também esteja acessível à Câmara. A Câmara tem um papel fundamental, que é o de fiscalizar o Executivo. Nada melhor do que fiscalizar à medida em que as coisas estão acontecendo, para não ter o problema de, depois que está terminado, a gente discutir uma coisa que vai obrigar a refazer o serviço. Se nós acompanharmos para e passo como é que o plano está sendo executado, existirá mais segurança no seu resultado. Uma outra questão fundamental, aproveitar a discussão aqui da abrangência, a importância dela, temos um estoque de terra de 600 km² da área territorial do município, sendo conhecido que 2/3 dela estão submetidos a essas 3 APAs que foram estabelecidas: Água Parada, Batalha e Campo Novo. O promotor também discutiu, se não fosse o caso, de aproveitar, já que vão ter investimento de recursos públicos nesse inventário de fauna e flora de área territorial,
de apontar, eventualmente, em um mapa, se é necessário, quais são as dimensões da atual APA. Esse foi o aspecto mais positivo dessa reunião. Eu fiquei entusiasmado quando ele disse isso, porque o vereador Coronel Meira já havia colocado numa conversa nossa a preocupação em saber como é que essas áreas, que hoje nós denominamos de APA, foram dimensionadas no projeto de lei. Se elas são resultado de um trabalho técnico ou se elas foram simplesmente o debruçar em cima de um mapa e fazer uma delimitação nessa área. Nós não temos esse conhecimento e temos até a suspeita de que não houve um estudo técnico adequado. Então, o promotor, doutor Henrique, nos sugeriu, e nós já encaminhamos essa sugestão ao prefeito, que no próprio contrato que fosse feito com aquela empresa vencedora da licitação para realizar a APA, fosse acrescida uma pergunta no sentido de esse estudo dizer se esta atual área de APA precisa ser deste tamanho ou não. De repente, nós colocamos áreas na APA que não são áreas de proteção ambiental. Pode ser que o estudo revele isso. Então, é necessário que essa pergunta seja feita. Eu achei isso absolutamente positivo. Um outro ponto, doutor, que a gente conversou depois na sexta com o prefeito, que esteve na casa apresentando a mensagem modificativa do objeto dessa discussão do texto, de uma questão fundamental para fazer a função pública aqui, que há um discurso corrente de um segmento, e é respeitável, de que esta modificação atende a interesses apenas da especulação imobiliária da Zona Sul, mas tem áreas inteiras da cidade irregulares. Aliás, um levantamento que nós também fizemos na TV Câmara, uma matéria com o diretor do Ministério da Cidade sobre regularização fundiária, 52% do território nosso é clandestino, no sentido que está com APAs. O Jardim Manchester acaba de ter uma audiência na casa como um exemplo significativo. É verdade. Portanto, essa conversa, aliás, é uma conversa sectária, né? Toda vez que alguém se posiciona contra alguma coisa, joga para a elite, joga para o pessoal que tem dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos tratando de Bauru, da cidade como um todo. Há muitas áreas em Bauru, e você acaba de destacar, que são manchas locais, onde nós temos uma concentração de gente muito humilde e que está sofrendo as consequências dessa irregularidade, sem poder, inclusive, assumir a propriedade dos locais onde edificaram. A ideia é resolver esse conjunto de coisas. Não é resolver um pedaço da cidade, é resolver a cidade como um todo. É fazer com que Bauru seja colocada dentro da legalidade. Isso é muito importante. Doutor, muito obrigado por ter conversado conosco. Gastamos um pouco mais de tempo em relação às áreas de proteção ambiental, dada a natural relevância deste tema que está em debate aqui na casa. É muito importante que a gente já esteja fazendo esse esclarecimento, porque o modificativo, a emenda que o prefeito enviou para colocar o projeto dentro daquilo que nós havíamos acertado aqui, já passou hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Tudo leva a crer que possivelmente já para a semana que vem a gente já tenha a discussão em plenário. Então é muito importante que o nosso povo já vá acompanhando isso para verificar o trabalho que estamos fazendo para cumprir realmente aquela proposta de destravamento da cidade de Bauru para novos avanços e um maior desenvolvimento. Muito obrigado ao vereador José Roberto Martins Segala, que conversou conosco pela TV e pela Rádio Câmara.